eu vou falar algo de mim para vocês, nunca mais se esqueçam disso. Hoje, sendo condenado, eu me arrependo de apenas uma coisa, de não ter aceitado o perdão dele, de não ter aceitado o perdão, de não ter me arrependido. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reflexão na Igreja Cristo Salva, com esses jovens joviais. E eu queria trazer mais uma palavra abençoada para você nesta manhã, tarde, noite, né? Que você possa estar ouvindo essa mensagem, essa reflexão. Eu queria falar um pouco sobre arrependimento. Caiu uma coisinha aqui, peraí, gente. Eu queria falar um pouco sobre arrependimento, é isso mesmo. Essa palavra que a gente ouve tantas vezes, talvez em pregações e tal, mas o que é o arrependimento, né? O que é isso? Como que aconteceu e tudo mais? E só para a gente iniciar, queria ler um versículo de Mateus, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse texto que a gente leu aqui é quando Jesus ele acaba de voltar do deserto, que ele foi levado pelo Espírito Santo. Então ele começa a anunciar o evangelho. Ele começa a pregar e a primeira mensagem dele é arrependei-vos. Cara, Jesus ele veio e a primeira mensagem dele foi arrependei-vos. Mas por que foi essa mensagem que ele anunciou? Quando nós voltamos lá no início da história, em Adão e Eva, quando eles caíram no Jardim do Éden e desobedeceram a Deus, comendo do fruto, a palavra do Senhor vai nos dizer que assim quando a mulher come do fruto, leva seu marido, dá e Adão come, a palavra do Senhor vai nos dizer que em Gênesis 3, versículo 7, versículo 6, que os olhos deles se abrem, então eles veem que estão nus, ou seja, eles começam a ver a vergonha deles, né, o seu pecado. E daí a palavra do Senhor diz que eles então começam a procurar folhas de figueira e ali eles fazem uma sainha para ela, né, com um topinho ali de folha e uma cuequinha para Adão de folha. E então a palavra do Senhor vai nos dizer que depois disso, o Senhor ele vem de novo como todos os outros dias ele vinha no jardim e ele começa a chamar Adão. Adão, cadê você? Adão, onde você está? E o texto continua nos narrando em Gênesis 3, no versículo 7, que quando Adão ele ouve, ele se esconde. E daí Deus insiste: Adão, cadê você? Então Adão ele sai de trás das árvores, ele vai até Deus e ele fala: Senhor, quando o Senhor veio e me chamou, eu temi porque eu vi que eu estava nu, eu vi a minha vergonha, eu estou vendo o meu pecado, eu errei. Então por isso eu me escondi. E Deus começa ali a falar com Adão. Começa ali a trazer o julgamento sobre ele, sobre a terra, sobre, né? Começa a falar palavras do futuro, que o filho da semente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Começa a falar que a terra agora ia dar, né, espinhos e abrolhos, né? Toda aquela coisa. Mas o que eu quero focar é quando Deus ele vem e chama o homem. Porque Deus ele se relacionava todos os dias com o homem. Mas quando o homem errou, quando o homem pecou, mesmo Deus sabendo e conhecendo o pecado de Adão e Eva ali, ele vem mesmo assim e ele chama o homem. Eu creio que Deus ali, quando ele vai chamar o homem, ele esperava algo de Adão, ele esperava uma resposta de Adão. E qual era? O arrependimento. Eu creio que quando Deus ele vai chamar Adão: Adão, cadê você? Ele queria que Adão saísse de trás da árvore correndo e falasse: Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra o Senhor, eu desobedeci, eu comi do fruto, é bom, eu comi do fruto, Senhor, mas me perdoa. E essa não foi a atitude de Adão, pelo contrário, ele jogou a culpa dele para a mulher, e a mulher para a serpente. Mas você já parou para pensar, imagina comigo, como seria a história se Adão se arrepende ali, em vez de ele esconder a sua culpa, esconder o seu pecado, jogar para a mulher? Cara, que bagulho doido. E quando a gente vai ver a história da Bíblia, a gente vê que Deus ele continua desde o início da história a fazer isso com o homem. Porque o evangelho de Deus não é, não é o homem indo até Deus, mas é Deus vindo em forma de homem para nos salvar, para nos buscar, né, novamente. E daí, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê Deus fazendo da mesma forma com Caim. Caim ele vai lá, mata Abel, esconde seu corpo, joga lá na terra. Deus vem até quem e fala: Caim,
cadê Abel? Mas Deus sabia o que tinha acontecido. E Caim, em vez de ele se arrepender, ele poderia ter feito igual Adão. Nossa, Senhor, eu senti inveja, eu senti raiva e eu matei meu irmão, me perdoa. Não, ele fala, por acaso sou eu o cuidador do meu irmão? Sou babá dele? Não, não sei onde ele está. E Deus fala, olha, desde a terra sobe o clamor, o sangue do seu irmão que foi derramado. Então ali Deus também traz o juízo sobre a atitude dele e o coloca para longe diante da sua face. Então desde o início da história, Deus vem para nos buscar, para que a gente se arrependa. Pois em 1 Timóteo, capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que o desejo de Deus é que todo o homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele é o nosso mediador. Então, ali, Deus ele busca o homem para arrependimento. Então, quando nós lemos esse versículo que a gente leu de Mateus, Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem pregar a mensagem que Deus pregou no início da história. Aonde está você, Adão? Aonde está você? Deus ele busca a gente para se arrepender. Adão ali decidiu fazer aventais para si. E às vezes a gente age assim com Deus. A gente quer justificar o nosso erro, o nosso pecado. A gente quer criar formas. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes que Deus ele colocou a eternidade dentro de nós. Então não tem como a gente fugir disso. A gente sabe lá no fundo, talvez de uma forma inconsciente, que a gente pertence a Ele porque Ele é o nosso Criador. Então, qualquer pessoa quando ela erra, faz algo de errado, talvez uma das atitudes que ela pode ter é fazer uma roupa para si, tentar esconder. Mas a gente não pode esconder aquilo que só Jesus pode fazer. A gente não pode fazer o que só Ele pode fazer. A gente não pode se justificar porque só Jesus pode nos justificar. A gente não pode esconder o nosso pecado, pois só Ele pode apagar o nosso pecado pelo sacrifício dele. Então, uma das outras atitudes que a gente pode ter, Adão, quando ele ouve e vê a sua vergonha, ele se esconde. E às vezes quando a gente ouve uma palavra de Deus, ou chega alguém que é de Deus perto da gente, e a gente sabe que a gente pecou, que a gente errou, o que a gente faz? Sai de fininho, vai que Deus usa a boca do profeta ali e fala o meu pecado. Mas Deus ele não faz isso. Em todo momento ele vai te buscar para que você se arrependa, porque Ele quer te salvar, Ele te ama. Tanto é que a palavra do Senhor nos diz em Atos 17, versículo 26 e 27, que de um só Deus fez toda a geração dos homens, determinando o tempo, o limite da sua habitação, tal, para quê? Para que o buscassem, mesmo que porventura, talvez tateando, pudessem achar, sendo que Ele não está longe de cada um de nós. Ou seja, por mais que seja o erro ou a forma que a pessoa busca, talvez Deus de uma outra forma, numa outra religião, em uma outra situação, sempre a humanidade tropeça e tateia e cai tentando encontrar em Deus, porque essa eternidade está dentro de nós. Mas Deus, Ele fala, Ele não está longe de cada um de nós. Independente do qual é a sua crença, independente do que você já fez ou do que você está fazendo agora, independente da forma como você está vivendo agora, Deus ele está perto de você. Por mais que a sua vida está sendo assim, de tropeço, você precisa se apoiar em coisas, Deus ele não está longe de você. E Ele te busca para se arrepender, porque Ele quer te salvar. Ele quer, e o desejo dele é que a gente pare de criar, tentar esconder a nossa culpa, tentar esconder a nossa vergonha, a gente pare de correr para longe dele, pois Ele vem até nós para nos salvar, para que a gente possa se arrepender. Pois nem eu, nem você podemos nos justificar. A palavra do Senhor diz que é impossível a nós mesmos nos salvarmos, mas para Ele nada é impossível. O desejo dele é salvar a mim e a você. Tem uma história para encerrar essa reflexão que diz que havia uma pequena cidade e um jovem nessa cidade ele comete um crime, ele assalta um comércio da cidade e ele é preso. Então essa notícia chega ao prefeito da cidade e esse prefeito ele acreditava em Deus. Então ele decide se vestir de pastor, ele escreve um papel de soltura para aquele jovem e ele vai até a prisão, sendo que no outro dia seria o julgamento do jovem. Ele vai até a prisão um dia antes e ele tenta conversar com o jovem para ver se ele se arrepende, para ver se ele decide abandonar aquela vida e tal. Só que o jovem o despreza. O jovem vê ele vestido de pastor, não quer aceitar o perdão.
Ele não quer se arrepender, então ele dispensa e o pastor ali, que é o prefeito, vai embora. No outro dia do seu julgamento, quando ele está ali e o júri decide condená-lo pelo seu crime, ele olha e ele vê o prefeito da cidade, que foi vestido de pastor um dia antes. E aquele prefeito se levanta e fala: olha, ontem eu quis te dar a oportunidade de se arrepender. Eu fui com uma liminar dentro da Bíblia para ver se você queria uma nova vida, para ver se você queria se arrepender e eu iria te soltar. Mas você me desprezou, você não quis o meu perdão. Então por isso hoje você está sendo condenado. E aquele jovem se levanta e ele fala: eu desejo falar uma coisa. Então ele começa a falar: olha, gente, eu vou falar algo de mim para vocês, nunca mais se esqueçam disso. Hoje, sendo condenado, eu me arrependo de apenas uma coisa: de não ter aceitado o perdão dele, de não ter aceitado o perdão, de não ter me arrependido. E Deus todos os dias nos busca para nos arrependermos. E diante daquele grande dia que nós deveremos de prestar contas a Ele, o nosso maior arrependimento vai ser não ter aceitado o perdão dele, pois Ele está disposto a nos perdoar. As suas misericórdias se renovam a cada manhã e o seu amor é a causa de não sermos consumidos. Por isso hoje, através dessa reflexão, talvez Deus está te chamando. Aonde está você? É lindo quando a gente vê Jesus iniciando o seu ministério, ele anunciando a mesma mensagem que Deus pregou no início da história. Aonde está você? Deus, ele nos busca para o arrependimento, para a salvação. Então que você fique com essa mensagem, que você reflita sobre ela e que você possa aceitar o perdão desse Deus amoroso, desse Deus poderoso, desse Deus incrível que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Deixa o seu like aqui, tá? Não esquece de compartilhar essa mensagem, essa reflexão, porque é a mensagem que Deus anunciou lá no início da história está ecoando até hoje e vai ecoar até ele voltar. Então que você seja esse canal também, tá? Compartilha aí, curta e continue com a gente, tá? Que vem mais reflexão por aí, viu? Deus abençoe. Tamo junto.